Começamos a história com um moleque chamado Lloyd sendo chutado sem dó do seu grupo de aventureiros. E é naquela, meus manos, vocês podem estar se perguntando como é que foi que chegamos aqui. Então, para explicarmos isso, precisamos dar uma voltada no tempo, e lá vemos o pequeno Lloyd de queixo caído enquanto uma mulher conjura fogo com a palma da mão. Ela manda ele fazer o mesmo, senão ele vai ficar sem jantar, e com isso, o jovem se esforça ao máximo para atingir as expectativas. Até que algum tempo depois, ele volta para a mesma mulher, mencionando que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ou seja, ele conseguiu conjurar o fogo com sua mão. E quando ele de fato consegue produzir chamas na mão, sua tutora oferece um raro elogio, mas antes que ele possa curtir o momento, ela apaga o fogo dele e manda uma magia dezenas de vezes mais forte, defumando o maluco. Segundo ela, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Que professora carinhosa, hein? No dia seguinte, o Lloyd pisa no chão com força, tentando fazer uma nova técnica funcionar. Quando nada acontece, sua instrutora decide mostrar pra ele como se faz, e ela esfrega o pé fazendo a água surgir por ali. Eis que o persistente Lloyd copia a técnica e consegue umedecer a terra também. Porém, assim que é elogiado de novo, a senhorita fé nas malucas e imediatamente bombardeia o cidadão com água, mostrando como a verdadeira magia funciona. Em outro dia, o carinha quase estoura uma veia e a cueca tentando manipular o vento, e a dona prof, bem, ela o manda voando com um único sopro. Já acabou? Calma, tem mais, pois quando a neve cobre a terra, o Lloyd decide que é hora de praticar com esse novo elemento, e de uma forma orgulhosa e inocente, ele mostra para sua mestra um boneco de neve que ele fez e que se parece com ela. E para não quebrar a tradição, ela usa o mesmo boneco de neve para agarrá-lo e soltá-lo de uma altura considerável depois de magicamente deixar o boneco gigante. E depois de sair debaixo da pilha de neve, o Lloyd percebe que precisa de mais poder e jura se esforçar ainda mais. Aí tem o dia em que a mestra dele tá mais pra lá do que pra cá, depois de tomar umas garrafas de cachaça. De ressaca, ela ouve seu aprendiz perguntar se ela está bem, e ela admite que não tá nada bem. O Lloyd, sem se abalar, coloca sua mão na testa dela e prepara um feitiço de cura. E sentindo-se um pouco melhor, a mulher admite que o garoto ficou bom em magia de cura e lhe dá um raro e afetuoso abraço, ao que o nosso Protinha fica orgulhoso por tê-la ajudado. Mas não há tempo pra comemorar, pois ela já se recuperou e está pronta pra voltar ao treinamento de magia. Com isso, os dias passam voando e o treinamento do jovem mago nunca para. Eis que uma determinada noite, a professora parece preocupada enquanto encara um livro numa caixa, e o nosso proto então chega por ali e avisa que o jantar está pronto, e a mulher acidentalmente derruba o livro. O Lloyd o pega para devolver, mas ao fazer isso, ele é atingido por uma reação mágica que quase fritou o processador do moleque. Percebendo o que aconteceu, sua mestra vê que ele tem potencial para se tornar um escolhido também, então se esse for o seu destino, ela jura que não o deixará cometer os mesmos erros que ela em ficar super confiante com suas habilidades. Nisso ela beija a testa do garoto, deixando uma marquinha azul pra trás. A cena mudou e no dia seguinte, a instrutora explica que um mago branco é alguém que usa magia para o benefício dos outros. Enquanto ela fala, Lloyd regenera uma fruta e ganha um elogio, mas a sua mestra imediatamente vai além, regenerando a árvore inteira e trazendo-a de volta à vida com magia de cura. E essa demonstração faz o nosso proto expressar que sua mestra é incrível. Naquela noite, ela diz ao Lloyd que, segundo o que ouviu, alguns homens-fera podem usar uma magia rara para controlar monstros, e a curiosidade de Lloyd é despertada por uma menção à magia antiga no livro sobre a mesa, mas a expressão da professora escurece, e ela diz que não precisa aprender aquilo, que é um tipo de magia que está extinta há séculos. No dia seguinte, o Lloyd conjura um cajado, mas sua professora acha que ele é lento demais, conjurando então seu próprio cetro e dá uma rasteira no pobre garoto, fazendo cair. Ela explica que ele precisa acelerar, e o lembra que por mais inexperiente que seja, ele nunca deve se acomodar no treinamento. Mais tarde, os dois sentam-se à mesa para continuar estudando, e enquanto ele lê sobre Magipedra, sua professora explica que essa ali é uma cristalização de mana poderosa o suficiente para transformar coisas próximas em outras pedras mágicas. Eis então que a cena mudou, e mais alguns dias se passaram, e eles foram até uma certa floresta, e após chegarem ao local, a mestra tira as vendas do Lloyd. Com uma fera selvagem à espreita, a mulher entrega uma faca para o aprendiz e manda a real. A missão dele é chegar em casa em uma semana. Basicamente, um largados e pelados versão fantasia, utilizando sua magia para sobreviver. No momento em que ela o deixa, o Lloyd é atacado por um lobo gigante. Ele corre sem se importar em parecer um covarde. Depois de escapar subindo numa árvore, ele percebe que ainda não pode derrotar monstros com os feitiços de um mago branco. Então tudo que ele pode fazer é continuar correndo até ser forte o suficiente para
pra lutar. Olhando ao redor, ele vê o quão longe de casa ele realmente está. À noite, ele regenera uma fruta pra comer e se esconde em uma caverna. Desenhando um círculo mágico no chão, o jovem mago planeja ajustar o design para canalizar mais poder e melhorar suas habilidades. Com o nascer do sol, vem mais dificuldade, pois ele tem que atravessar uma montanha e essa não será uma tarefa fácil. Noite após noite, ele pratica seu círculo mágico, além de também trabalhar para melhorar sua magia de detecção, senão poderá acabar morrendo de fome, e ao combinar os dois ciclos, ele espera aumentar sua velocidade de corrida. Eis então que numa manhã, durante sua aventura, o Lloyd acidentalmente pisa num galho e atrai a atenção de uma aranha medonha e mais uma vez mete o pé. E é nesse momento que ele testa seu círculo de velocidade recém-aprimorado, que realmente funcionou, permitindo que ele escape ileso. Correndo a toda velocidade, o Lloyd finalmente chega em casa, mas desmaia antes mesmo de bater na porta. E sua mestra, logo que o encontra, dá as boas-vindas ao seu aprendiz. Eis então que mais uns dias se passaram e enquanto arrumava um quarto, o Lloyd, agora com a voz visivelmente mais madura, tropeçou num livro que chamou sua atenção. A capa era a pintura de uma cidade, e nesse momento sua mestra apareceu, mandando voltar à limpeza, mas ainda assim ele pediu para pegar o livro emprestado, o qual ela permitiu. No dia seguinte, enquanto Lloyd varria, sua mestra o chamou para ajudar com um feitiço que poderia parar o envelhecimento. Em outro momento, ela o interrompeu enquanto ele pendurava a roupa, pedindo ajuda com um feitiço de cura, e enquanto batiam um pratão, a maga revelou que tinha pensado numa nova magia de aprimoramento, ou seja, mais trampo à vista. Naquela noite, quando o nosso prota já estava pedindo arrego de canseira, sua mestra mencionou que lançou um feitiço nele para que ele ficasse sem dormir por uma semana, pois dessa forma ele não precisaria descansar e poderia continuar trabalhando, oferecendo na sequência mais uma poção para ele recuperar a vitalidade, e eu confesso que eu gostaria de ter uma dessas aí para não precisar dormir e lançar mais vídeos para vocês. E após muita luta, eis que finalmente chega o momento de glória, onde ele finalmente conseguiu arrumar um tempinho para dar uma olhada no livro. A cena mudou e na manhã seguinte sua mestra foi acordar seu aluno para mais experimentos, mas seu quarto estava vazio. Ela viu o livro com a cidade na capa e percebeu a conexão. Enquanto isso, ele estava a caminho da floresta, indo direto para a cidade que ele viu na capa daquele livro, e uma vez dentro dos muros, o mago vagou pela praça embasbacado, pois ele nunca havia visto tanta gente junta. Um homem carregando umas caixas passou correndo e xingou o Lloyd por estar no caminho, mas tudo que o Lloyd conseguia pensar é em como as cidades pareciam incríveis. Ele trocou sua última moeda por um pão, mas quando estava prestes a comer, uma rajada de vento bateu um papel em seu rosto, enquanto o responsável sumiu assim que viu seu plano dar certo, deixando Lloyd para ler um panfleto sobre recrutamento de aventureiros. E a cena mudou e vemos que algum tempo depois, já longe dali, dentro de uma masmorra sombria, um grupo de guerreiros lutava contra um ciclope e o nosso prota estava no meio deles, de queixo caído com a intensidade da trocação. O líder da equipe gritou para a China lançar um feitiço de cura, enquanto Lloyd batia seu cajado no chão e invocava um círculo mágico que se espalhou por todo o campo de batalha. E com isso, a equipe agora estava toda bufada e pronta para acabar com a raça do bicho. Primeiro, a arqueira dispara uma flecha direto no olho do monstro. O Ciclope revida com um soco, mas a tanque do time entra na frente bloqueando o golpe, surpresa com o quão mais leve o impacto pareceu. Nisso, a feiticeira lança um feitiço de ligação, prendendo os braços e pernas do monstro, dando ao líder a chance perfeita de finalizar o seu trabalho com um golpe de espada poderoso. E após a vitória, a tanque olhou fixamente para o Lloyd. Quando o grupo voltou à cidade, a equipe inteira foi recebida com aplausos por derrotar o Ciclope, mas o Allen, que é o herói, era de longe o mais celebrado. Mais tarde, na hora de dividir as recompensas, o Lloyd recebeu uma parte muito menor que os outros. Nesse momento, Allen explicou que era isso que um membro de Rank D recebia e o mago não reclamou. E bem, com isso resolvido, o líder propôs um brinde, mas o Lloyd deixou claro que ele não bebia e se afastou. A bruxa do time resmunga da atitude dele, enquanto o Allen comenta que qualquer mago branco poderia ter feito o trabalho do Lloyd, afinal, magos brancos são inúteis em batalha e estão ali apenas para enfeite, e nada como o clássico preconceito contra a classe de suporte, hein? Uma tristeza. Mas mesmo com essas palavras dignas de um Zé Ruela, a tanque ainda está em silêncio, observando o nosso prota. Enquanto isso, na casa da mestra do Lloyd, ela recebeu a visita de um homem chamado Will, o cidadão que jogou o panfleto no nosso prota, trazendo a notícia
notícia de que seu aprendiz tinha sido recrutado pelos heróis. Ela ficou feliz e disse que agora está devendo a ele, pois dessa forma o garoto teria um treinamento de verdade agora, mas ela ainda está preocupada com a possibilidade dele se tornar super confiante. Will perguntou se seus arrependimentos ainda a assombravam, deixando-a desconfortável, mas ela prometeu a si mesma que não repetiria os erros do passado. Então, Will lembrou como naquela época o Lorde Demônio se sacrificou tentando roubar aquele grimório, levando muitos outros com ele, e num momento crucial, a magia antiga de Sibyl trouxe todos que o Lorde Demônio tinha matado de volta à vida, ao custo de sua própria vida. E caras, ou eu estou muito louco, ou o plot twist bateu com força, porque nesse momento a cena realmente me deu a entender que o tal Sibyl, na real, é o nosso prota, que ficou mais novo e perdeu suas memórias. E cacetada, mas alguém entendeu dessa forma ou é apenas emoção do narrador? Enfim, a cena muda e ao amanhecer, de volta à cidade, o vendedor promovia um livro sobre as aventuras do grupo de Olin. Segundo ele, há muito tempo atrás, nos tempos antigos, esse mundo foi criado pelo Criador, e a lenda dizia que as provações dos heróis foram deixadas para trás, os tesouros nacionais, a nação sagrada, as espadas sagradas, e um dos 4 heróis escolhidos por essas espadas era o Olin. Por isso, todos os monstros que ameaçavam a cidade tinham sido derrotados, e agora o nome de Olin ecoava por todo o reino. E falando na tal celebridade da cidade, o Olin entrou cambaleando num quarto onde a tanque do time lia um livro. Preocupada porque ultimamente os golpes em seu escudo pareciam estranhos, Olin despreocupado disse que se sentia mais forte do que nunca. A garota apontou que ele não vinha treinando muito, e o Olin apenas deu de ombros, achando que nem precisava, já que ele era naturalmente muito mais forte que qualquer outro. Enquanto isso, perto de um riacho, 2 soldados montavam um guarda até serem massacrados por uma criatura gigante. E no dia seguinte, o Olin foi informado que os guardas da fronteira tinham sido esbagaçados. O mensageiro explicou que a área também é uma rota para contrabandistas, então era urgente proteger os soldados designados lá, e cheio de marra, o Olin insistiu que derrotar alguns golems seria moleza. Ansioso por ação, ele reuniu sua equipe e seguiu Lloyd, que utilizou sua magia de busca para guiá-los a uma caverna, onde o Olin finalizou um golem com um golpe decisivo. Mas então, um feitiço inimigo invocou um novo golem, e o Lloyd rapidamente notou que o feiticeiro era um demônio, pois a pedra negra no seu cajado era uma magia de pedra. A tanque assume que o mago está usando aquela pedra para controlar os golems, enquanto Lloyd lança um círculo mágico para fortalecer seus aliados, e assim que termina, ele diz para que a arqueira atire no mago. Após isso, o mago branco ordena que a bruxa lhe entregue seu cajado, e assim que ela o faz, o mago inimigo sela o cetro. Furioso, Olin deixa claro quem realmente manda, dizendo que está ansioso para acabar com a luta, mas o Lloyd avisa que sem a magia de pedra controlando o golem, os movimentos da criatura se tornam completamente imprevisíveis, tornando qualquer batalha extremamente perigosa. O Olin ignora o aviso e avança direto para o gigante, forçando o Lloyd a correr e empurrar o líder para fora do caminho bem a tempo de ser esbagaçado. Irritado, Olin grita para o garoto sair do seu caminho e então desfere um golpe de espada que derruba a criatura de pedra. E com a missão concluída, voltamos para a cena de abertura, onde o líder do grupo decide chutar o Lloyd para fora, acusando o Lloyd de sempre se esconder atrás dos outros e deixar toda a cura para a China. Em outras palavras, o Lloyd não só é um inútil, como também é um fardo pro time. E eu só penso que não vejo a hora de ver a cara desse desgraçado quando ele perceber que ele é um zero à esquerda sem o nosso prota do lado. De cabeça baixa, o excluído admite que ainda lhe falta força, ao que o Olin apenas ri e manda o mago branco vazar. Cena mudou e 3 dias depois, o Lloyd está procurando um novo grupo. Após mais uma tentativa fracassada, o arqueiro lhe diz que eles já têm um mago branco na equipe, onde a cada rejeição, a frustração no nosso prota só aumentava e sua sorte parecia ter acabado. Eis que de repente ele ouve uma garota gritando com a recepcionista da guilda, exigindo um mago branco pra ontem. No momento em que o funcionário aponta pro Lloyd, a aventureira corre em direção dele como se tivesse achado o baú do tesouro e o agarra pelo braço. A cena muda e vemos que o nosso mano Lloyd está vagando pela cidade, se martirizando por ter sido chutado da party pelo Olin. Nisso temos uma espécie de flashback, onde ele se lembra das acusações do cara, dizendo que ele era um mago branco inútil, um peso morto que só se escondia atrás da equipe e não servia pra quase nada, onde a única coisa que ele sabia fazer era curar, mas que até a China, que era outra membro do grupo, fazia isso muito melhor. Lloyd, coitado, ainda tenta argumentar, perguntando se o Olin realmente acha que ele não tem habilidade, e o líder, que é um verdadeiro babaca, nem se dá o trabalho de responder, só manda ele pensar o que quiser e dá o fora.
Só que enquanto ele vai embora, a gente percebe que a China não curtiu muito essa ideia, até porque ela percebeu que o grupo mudou e coisas estranhas começaram a acontecer após a entrada do Lloyd, como os golpes que ela tancava estarem de alguma forma mais fracos e tal. Enfim, de qualquer forma, o Lloyd vai para o centro da cidade e dá de cara com uma estátua que é a cara da sua mestra, o que só o deixa com mais saudade ainda. A cena então mudou, e agora estamos acompanhando o provável novo grupo do nosso prota, onde a menina surtada do cabelo rosa está ali, e vemos que eles estão preparando-se para invadir um território de bandidos. A missão é de rank A, então a coisa é séria. Porém, vemos que a ruivinha do time tá visivelmente incomodada com alguma coisa, mas ela não diz nada. Nisso eles então começam um ataque, pegando os bandidos de surpresa. A maga do time começa a recitar um encantamento, e um dos bandidos percebe a falha e manda os comparsas atacarem quando ela terminar. Nisso eles avançam se protegendo e quando ela cansa depois de recitar, eles partem pra cima. Só que o arqueiro do time tá dando cobertura a ela e com isso e com um único disparo, ele colocou os inimigos na lona. O time dos caras parece bem balanceado, até a espadachim, líder do grupo, consegue segurar a onda tranquilamente e mesmo quando problemas surgem, o tanker do time a protege com o seu escudo. Nisso a maga usa sua magia para dar um buff de força no tanque e com esse gás extra ele atropela os bandidos, garantindo então a vitória. O chefe dos bandidos entra em pânico, procurando uma rota de fuga, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a menina de cabelo rosa o encontra e manda ele se render sem gracinha. E o chefe, todo cheio de marra, exige saber quem ela é e por que foram atacados do nada, e é aí que ele nota o pingente de ouro no pescoço dela, um emblema que significa que ela é uma aventureira de rank S. O chefe dos bandidos ainda não se rende, pois ele tem uma última carta na manga e acredita que mesmo ele sendo rank S, não vão conseguir vencer o que ele está prestes a invocar. Então, usando seu cajado, ele ativa um feitiço de invocação e um golem gigantesco se levanta do chão. Nisso a espadachim, que se chama Yui, parte pra cima primeiro e desce a espadada com toda a força no golem, mas o bicho mal sente o arranhão. A ruivinha, que se chama Clun e que já tava no mundo da lua desde o início dessa treta, viaja na maionese de novo e não ouve quando a Yui pede pra ela bufar sua força. E a Yui precisa literalmente gritar com ela pra chamar a atenção dela. E quando ela finalmente acorda pra vida, ela lança o feitiço de aprimoramento físico. E com o buff, o poder da Yui aumenta mais 5 vezes e ela fatia o golem ao meio com um único golpe. Eles então capturam todos os bandidos e a Yui vai conversar com a Clun sobre o que aconteceu. A Ruiva pede desculpas pela distração e diz que não é mais digna de ser chamada de aventureira. A Yui entende a situação e tenta dar uma segurada na emoção, mas aparentemente as preocupações dela são por causa da sua irmã Sylvie. Yui pergunta como a Sylvie está, mas antes que a Clun possa responder, a cena corta de volta pro Lloyd, naquele momento em que ele estava sendo rejeitado por um arqueiro e que acabou sendo recrutado pela Yui. Ela estava tão envenenada pela ideia de conseguir um mago branco que nem se deu ao trabalho de perguntar o rank do rapaz e já saiu arrastando ele pela mão até a base da sua party. Ela apresenta o Lloyd pro time e oficialmente dá as boas-vindas para ele, mesmo que ele nem tenha concordado em entrar na party. Os companheiros da Yui percebem na hora que ela trouxe o cara sem explicar nada, o que é bem a cara dela. O arqueiro, que se chama Cross, explica que a pressa é porque eles têm uma missão urgente e sem a Clun eles não podem realizá-la. Ninguém ali acha que o Lloyd é um bom substituto e nem o próprio Lloyd tem coragem de provar o contrário, especialmente depois de saber que eles são uma party de rank S e embora ele já tenha desistido de si mesmo, a Yui não desistiu e o força a mostrar sua magia. Lloyd acha que só vai decepcioná-los, mas tenta mesmo assim e invoca um cajado utilizando magia de armazenamento, o que já é o suficiente pra galera perceber que talvez esse cara seja alguma coisa. Então, sem nem recitar um único encantamento, ele dá um buff de força em todos eles, e ninguém sente o up no começo, mas a Yui decide testar, e com uma simples balançada de sua espada, ela corta uma árvore como se fosse manteiga, deixando todo mundo de queixo caído. Lloyd explica que ele não usou só um aprimoramento físico, mas também empilhou vários outros tipos de feitiços que aumentam massivamente o poder da Yui, e bem, isso selou o acordo entre os envolvidos, pois na real, a Clun não chega nem aos pés no nível do Lloyd, mas o próprio Lloyd parece não ter a menor noção do quão overpower ele realmente é.
Ele explica que usou 5 magias diferentes, porque presumiu que se usasse uma só para um time de aventureiros tão habilidosos, seria medíocre da parte deles, e eles não gostariam, então ele só queria impressioná-los. No entanto, vendo a cara de espanto da galera, ele acha que fez feio, que o que ele fez foi medíocre ou sei lá, e o problema de ser rebaixado o tempo todo é que isso destrói a sua autoestima, e a do nosso herói pelo visto está no subsolo, gente. Ele assume que não os impressionou e diz que não quer ser um peso morto para eles, e então se vira pra ir embora. Só que a galera tá tão chocada com o que presenciou que nem consegue falar. Porém, a Yui rapidamente se recompõe e grita com toda a força que tem impedindo pra ele voltar. Ele volta, pelo menos pra ouvir o que eles querem dizer, e conta de onde veio e como o time dos heróis o mandou embora por ser inútil. Yui fica chocada que ele tenha trabalhado para o time dos heróis, mas ele diz que não precisam se impressionar, porque ele não é tão bom assim. Ou seja, a autoestima do moleque tá no inferno, galera. Ele aconselha que eles voltem pra antiga Maga Branca, porque é melhor pra eles, e é aí que eles contam a história da Klum. Ela é boa e trabalhava com eles, mas a irmã dela, que se chama Sylvie, estava doente. Antes, ela conseguia ser aventureira e cuidar da irmã, mas ultimamente ela estava muito cansada, e isso estava afetando seu trabalho. Na última luta, ela se distraiu e quase sacrificou o time todo, e mesmo que eles estivessem de boa com ela continuando, ela se preocupou tanto que decidiu sair por conta própria. Normalmente, eles se virariam sem um mago branco, mas para essa missão de ranquear é obrigatório ter um. E além de a Klum ser uma ótima adição ao time, eles a viam não apenas como uma membro da equipe, mas também como uma amiga. E o Lloyd percebe que eles estão genuinamente preocupados com ela, e pensa na sorte que ela tem de ter companheiros tão leais comparada à ralé que ele tinha ao seu lado. Ele pergunta sobre a doença da Sylvie e descobre que ela está se transformando em uma pedra mágica. Ele se lembra de uma vez que estava lendo um livro sobre isso com sua mestra e perguntou se a condição era reversível, e ela disse que sim. E vendo que podia ajudar, ele pede para Yui levar ela até a casa da Klum. Chegando lá, ela abre a porta e eles começam a conversar. Ela revela que ela e a irmã eram aventureiras e um certo dia Sylvie se feriu em uma missão. Lloyd pergunta sobre a natureza da doença e Klum os leva até o quarto da Sylvie. Abre a porta, o Lloyd sente um poder mágico imenso vindo do quarto. A Klum então remove o cobertor, que revela que as pernas e os braços da Sylvie já estão se transformando em pedra, e diz que eventualmente o corpo todo dela ficará da mesma forma. Lloyd diz que acha que pode curá-la, mas a Klum obviamente não acredita, pois vários magos avançados já tinham tentado e falhado. No entanto, Lloyd pergunta se o ferimento aconteceu em uma caverna, e a Klum, chocada, disse que sim. Ele verifica onde o ferimento começou e confirma que um poder mágico invasor está causando os sintomas. Klum ainda duvida, mas ele diz que sua mestra afirmou que poderia funcionar. Yui também pede para Klum confiar no Lloyd, então ela decide deixá-lo tentar. Ele então invoca seu cajado e lança uma magia poderosa que o deixa fraco, e explica que o feitiço vai reverter o poder mágico que está transbordando no corpo da Sylvie. Depois, ele lança um feitiço de cura imediatamente, e a Klum, maravilhada, diz que o poder de cura que ele está usando não é um qualquer. Ele admite que é diferente e consome mais poder mágico, mas insiste que é só um feitiço de cura comum. Yui pergunta a Klum o que ela acha, e ela não consegue deixar de admitir que a magia é tudo menos comum. É incrível que o Lloyd esteja lançando duas magias diferentes ao mesmo tempo e ainda tem a força para sustentar as duas. Yui chama atenção para o corpo da Sylvie, que, como a gente pode ver, está voltando ao normal, e a Klum segura a mão da irmã enquanto ela se recupera completamente, e todos que estão testemunhando esse verdadeiro milagre estão chocados e felizes. Klum está mais do que grata, mas revela que não poderá voltar ao time, pois quando sua irmã se recuperar, elas vão se aventurar juntas. Ela se oferece para pagar uma rodada para eles mais tarde como agradecimento, e diz que tem certeza de que o time estará em boas mãos com o Lloyd. Ele responde que ainda não é membro do time, e ela fica chocada que ele ainda duvide de si mesmo. A cena mudou e a party sai pra jantar, e a Yui conta para os outros a loucura que o Lloyd fez, mas não importa o quanto ela o elogie, ele ainda se acha insuficiente, e ela manda ele parar de ser modesto. Ele se desculpa com o time por não conseguir fazer a Klum voltar, mas essa não é a preocupação deles agora, afinal eles querem celebrar. Enquanto conversam sobre o futuro, Lloyd pensa no time dos heróis e em como eles o fizeram sentir em comparação com o que ele sente agora, e então pergunta se ele pode se juntar ao grupo deles. Eles ficam chocados, pois ele os havia rejeitado antes, mas revelaram que também querem trabalhar com ele, e assim ele oficialmente entra pra party, e eu tô muito animado com esse novo time. No dia seguinte, sem perder tempo, a equipe se reúne para uma celebração e Lloyd fica emocionado com o banquete que seus colegas prepararam para ele.
e como ele estava com o estômago colando nas costas de tanta fome, acabou não fazendo cerimônias e mandou pra dentro o rango com gosto, não recusando um único prato. Ele elogia a qualidade da comida local, mas os outros não entendem bem o porquê. Afinal, para os padrões da cidade, aquele restaurante era bem mais ou menos. Ainda assim, saboreando os pratos, Lloyd se lembra que as coisas nem sempre foram assim quando ele era mais jovem, nos dias em que ele treinava com sua mestra. Curiosos, seus amigos perguntaram o que ele quer dizer, e ele explica que ele teve uma tutora que lhe ensinou magia, e ela costumava cozinhar apenas com ervas do jardim e cogumelos selvagens, e que carne era um verdadeiro luxo por lá. Agora, todo mundo quer saber que tipo de pessoa era sua mestra, e Lloyd conta que ela era uma especialista em magia ofensiva e que na real não era incomum ela causar explosões acidentais com seus experimentos malucos. Ainda assim, ela lhe ensinou alguns feitiços de suporte, já que ela era muito mais habilidosa que ele em todos os sentidos. E empolgada com a descrição, a Cílica pensa em pedir umas dicas para essa maga um dia, mas o Lloyd avisa imediatamente que fazer isso significa colocar o seu na reta dia sim, dia também, e Cross imagina que ela deva ser bem rigorosa, mas Lloyd admite que ela também tinha um lado gentil e que apesar de toda a sua falta de jeito e imprudência, ela tinha uma bondade que realmente brilhava. O assunto então muda, e Yui pede que eles comecem a falar sobre a estratégia, mas antes de mais nada, todos concordam que o novato precisa ser atualizado sobre os detalhes da missão, e como a Yui é um verdadeiro desastre para explicar as coisas, ela tenta passar a responsabilidade para o Dagas, que aponta que tecnicamente quem é a líder é ela, mas como ela tá fugindo da raia, ele vai assumir. Então, o portador de escudo explica o plano. O objetivo é eliminar grupos de monstros que têm destruído fazendas na área. Aparentemente, não é apenas um tipo de criatura por trás dos ataques, mas várias raças diferentes se unindo, algo que os aventureiros nunca viram antes. Como estão enfrentando tantos inimigos, Cross admite que ele e a Yui terão dificuldades, e a capitã acrescenta que, em momentos como esses, eles realmente dependem do feitiços de área da Cílica. Mesmo assim, a maga aponta que não pode ficar sem mana durante uma batalha crucial como essa, então ela vai precisar que os outros a ajudem a economizar energia. E é aí que a Yui pergunta se o Lloyd pode utilizar magia ofensiva, e ele diz que sim, embora seus feitiços não sejam tão fortes quanto sua maga de suporte. Dagas então define os papéis de cada um. Ele e a Yui vão atrair a atenção dos monstros primeiro, dando a Cílica a chance de explodi-los todos de uma vez. Ao mesmo tempo, Cross ficará na retaguarda para proteger tanto ela quanto Lloyd, que estará dando suporte com buffs e cura. Cílica confessa que está animada para ver a magia de suporte do Lloyd em ação, mas ele deixa claro que não devem esperar nada muito espetacular. E só por ele ter dito isso eu já fico ainda mais curioso, para falar a verdade. Mas para o grupo, essa declaração foi como colocar água no chope da galera. E a Yui até diz que ele deveria ter um pouco mais de confiança, mas ele os lembra que foi expulso do Esquadrão dos Heróis por falta de habilidade. Cross, por sua vez, diz que prefere gente que é pura humildade tipo Lloyd do que um bando de imbecil arrogante que ficam menosprezando as outras pessoas, e a equipe concorda com ele sem ressalvas. Saindo da taverna, todos prometem se encontrar novamente na estalagem na manhã seguinte, e enquanto os 4 veteranos saem juntos, o nosso Lloyd segue pro seu próprio caminho. Dagas pergunta onde ele está indo, já que o hotel fica na outra direção, e Lloyd, todo sem graça, admite que não tem dinheiro para pagar um quarto. Então, o tanque joga para ele uma bolsa de moedas como um adiantamento pelas missões que farão juntos, e demonstrando muita gratidão por esse sinal de confiança, Lloyd promete que vai merecer cada moeda. E naquela noite, já devidamente instalado, Lloyd reflete sobre como todos nessa equipe são gentis e decide se esforçar para retribuir essa gentileza. No dia seguinte, todos se encontram novamente e espera a Yui sair de casa. Ela está com uma mochila gigante nas costas, ao contrário dos outros, e pergunta por que ninguém mais está carregando uma. Cross explica que o Lloyd usou sua magia de armazenamento para todos, o que significa que ele pode carregar magicamente todos os equipamentos, e a Yui fica toda animada e entrega suas coisas para o Mago Branco, que utiliza seu cajado para guardar tudo, deixando a líder maravilhada com o fato de que nunca mais precisará carregar coisas pesadas na estrada graças ao nosso prota. Lloyd até se oferece para ensinar o truque aos outros, que não tinham nem ideia de que também poderiam fazer um negócio desse, e ele explica que todo mundo nasce com pelo menos um pouco de mana, então com um pouquinho de prática qualquer um pode fazer o mesmo. E sentindo-se muito mais leve por motivos óbvios, a equipe parte em direção às fazendas de ótimo humor.
Assim que chegam a uma certa área, Dagas aponta que logo após aquelas montanhas fica a Magocracia, a terra dos demônios. No momento eles estão na deles, mas ele se questiona sobre quando eles tentarão fazer um novo movimento para conquistar o continente, afinal, esse é sempre o objetivo deles. Um pouco mais adiante, o grupo se depara com uma ponte que balançava tanto que fazia a espinha da galera gelar, pois se cair dali, meus amigos, não sobraria nada para contar a história. E tentando fazer o clima ficar mais leve, Ayu distrai a todos com a pergunta: quando você precisa inventar algo na hora para superar um momento difícil, o que você faz com água? Os outros começam a jogar respostas ali, tipo, eu fervo, eu derramo, eu congelo, eu jogo, eu bebo, eu derramo sobre minha cabeça. E vendo que o Lloyd está mais perdido que um cego em tiroteio, a capitã diz para ele participar com sua própria resposta boba e ele não entende patavinas porque eles estão fazendo isso, dizendo que ele não aprendeu isso com sua mentora. Cross então explica que a ideia ali é dar uma resposta boba de propósito e rir por estar errado, e o nosso prota promete que levará a sério a tentativa de responder algo idiota, ao que a Yui menciona que se ele levar tão a sério não vai ter muita graça, pois essa é uma brincadeira que serve justamente para gelar o sangue da galera e soltar os nervos, ou seja, fica tenso, vai contra o propósito. Ele pergunta por que eles fazem isso e ela responde que mesmo que a missão seja desafiadora, fica tenso, vai te desgastar mais e não vai resolver nada. Ela então faz outra pergunta, questionando: quando você divide uma caça, você os divide em partes iguais, mas como você chama alguém que traça e divide um caminho completamente novo? Os três companheiros mais experientes respondem rapidamente: cortador de trilhas, separador de trilhas e compartilhador de trilhas. E o Lloyd, que ficou por último e quase queimando o fusível da cabeça para responder, apenas diz: uma trilha quebrada. E seus amigos dão aquela maciada ali nele, dizendo que ele está entrando no clima e tal. E o nosso prota fica feliz por ter sido acolhido. Enquanto isso, nas profundezas de uma floresta, a gente vê uma figura encapuzada se ajoelhando em oração diante de uma pedra negra que irradia uma energia caótica. De volta ao grupo, como não estão carregando mochilas pesadas, eles acabaram chegando ao local do acampamento mais cedo do que esperado e não perdem tempo para montar suas barracas e acender o fogo. Yui pergunta se já pode tomar um banho, mas Dagas lembra que eles ainda precisam coletar lenha e também procurar comida. Ouvindo isso, Lloyd se oferece a pegar a lenha, dando a Yui a chance de arrastar a Cílica em direção à água. Pouco tempo depois, após pegar alguns galhos, Lloyd acha que já encontrou o suficiente e ao guardar a lenha, ele avista algumas frutas que eram iguais àquelas que sua mestra tinha revivido nos episódios anteriores com a magia. Então ele morde uma e decide levar um monte de volta pro grupo. De repente, ele ouve uma garota gritar e corre em direção ao som, e no rio, onde a Yui e a Cílica estavam tomando um banho, uma criatura aquática medonha aparece por ali e Lloyd a reconhece instantaneamente. Aquela parada ali é um basilisco. E por estar na água, que é um ambiente que a favorece, a serpente avança em direção às garotas e sua velocidade torna-se impossível para que elas escapem. E no último segundo, Lloyd se aproxima o suficiente para lançar um feitiço ofensivo no basilisco, atraindo sua atenção e permitindo que as garotas nadem para a segurança. Ele rapidamente tira as armas dela do armazenamento e as joga, e depois lhes dá um feitiço de suporte. E enquanto o basilisco avança em Lloyd, Yui dispara para frente e corta a besta ao meio, e mesmo ferida, ela se recusa a cair sem lutar. Mesmo que a batalha não tenha acabado, Cílica conjura uma bola de fogo e incinera a criatura, e ela nem acredita no poder avassalador que ela disparou. Yui, inclusive, fica impressionada com o desempenho de sua colega, e sua colega, por sua vez, ainda não entendeu o que foi toda essa loucura que acabou de acontecer. De toda forma, Yui agradece a Lloyd pela ajuda, visto que se não fosse por ele, certamente elas teriam virado churrasco. No mais, ela dá a espada a Lloyd para ele guardar, e o destino resolveu ser cruel com a garota, pois após isso sua toalha caiu, fazendo com que ela desse um grito enorme de vergonha. A cena então muda e mais tarde a equipe se reúne para aprender a magia de armazenamento com Lloyd e vemos que o nosso prota está com a mão da guria tatuada em seu rosto, como se tivesse sido culpa dele a ter perdido a toalha, enfim. E Lloyd continua explicando os fundamentos, mencionando que basta criar uma abertura entre as palmas das mãos e colocar algo dentro, e honestamente ninguém entende nada do que ele está dizendo, mas eles tentam mesmo assim, e vendo que não estão chegando a lugar nenhum, Lloyd apenas se desculpa por ser um péssimo professor e Dagas diz para ele não ser tão duro consigo mesmo, e vendo como seus amigos são compreensivos, Lloyd finalmente abre um sorriso. Nesse momento, Cílica tem a ideia de dizer a palavra armazenamento em voz alta, e como num passe de mágica literalmente, a magia acontece em suas mãos, e então eles entendem que como eles não são iguais ao Lloyd, eles precisam apenas usar os encantamentos. E quando a noite cai, o mago branco da equipe senta-se junto ao fogo, enquanto Yui fica de vigia, notando que não há monstros por perto. Sentindo o humor dela, Lloyd pergunta se algo está errado e ela se senta e agradece por ele ter se juntado ao grupo. Ele diz que não precisa, afinal, ele também estava com problemas e precisando de trabalho de qualquer maneira.
E mesmo assim, a capitã sente que o forçou a entrar na equipe e Lloyd então pergunta por que ela está tão focada nessa missão. E ela confidencia que isso a lembra de sua cidade natal. Quando Yui era criança, monstros atacaram sua aldeia e ela foi a única sobrevivente, e por isso não podia simplesmente ignorar quando ouviu falar de monstros atacando fazendas. No meio de sua história, Lloyd pede para ela ficar quieta e acordar os outros enquanto ele pega seu cajado, e assim que todos estão em pé, a equipe se esconde entre as árvores para observar um grupo de aranhas gigantes atravessando a floresta. Batendo com a descrição da missão, as aranhas dão a volta e começam a se mover em direção ao grupo, e os aventureiros tentam recuar em silêncio, mas a Yui acaba pisando em um galho, alertando os monstros, que imediatamente começaram a persegui-los. Uma das aranhas dá um salto enorme, aterrissando bem à frente deles, dando tempo para outras duas cercarem o grupo. E rapidamente todos invocam suas armas e tentam bloquear os ataques de teia, mas Silica, no entanto, tem seu cajado preso a uma árvore e antes que percebam, todo o campo de batalha está coberto de seda. Em desespero, Dagas pergunta o que devem fazer, e Lloyd anuncia que vai fazer as pernas delas pararem de se mover. Empunhando seu cajado, o Mago Branco conjura vários círculos mágicos e diz a Yui para ir para a ofensiva. Enquanto Dagas bloqueia um outro tiro de teia, a espadachim salta sobre ele e corta uma parede de teias que prendia a equipe. Com o caminho livre, Cross pula na árvore onde o cajado de Silica está preso e consegue devolver sua arma. Yui então levanta sua bainha para se proteger do tiro de uma teia de aranha, e usando essa abertura, ela avança e corta as pernas do monstro. O segundo inimigo se aproxima para enfrentá-la, mas encontra o mesmo destino. Então, enquanto a segunda aranha dispara sua teia, Yui usa a força para se impulsionar direto em direção à terceira, ganhando impulso suficiente para cortar duas de suas pernas com um único golpe. Silica nesse momento consegue entrar na briga, liberando uma rajada de bolas de fogo, e ao mesmo tempo o Cross dispara flechas através de cada uma delas, provocando uma explosão de chamas ao atingir as aranhas. E com a batalha vencida, Lloyd cai na real pelo que aconteceu por ali e se desculpa com o grupo por ficar dando ordens, mas Dagas garante que foi na real uma grande de uma ajuda. Afinal, o Mago Branco tem talento e conhecimento para isso, enquanto a Yui diz que contarão com ele a partir de agora, ou seja, ele meio que se tornou o líder não oficial da party e nosso prota fica muito feliz com a confiança deles. Na manhã seguinte, o grupo desmonta o acampamento, com cada membro guardando seu próprio equipamento, e enquanto os outros partem, Lloyd se pergunta por que havia aranhas, as quais ele chama de Polearchs, naquela área, e para onde poderiam estar indo, mas antes que possa pensar muito, Yui o chama e ele se apressa para se juntar ao grupo, e com o nosso herói finalmente encontrando seu lugar e se tornando um amigo respeitado, é que o episódio de hoje chega ao fim. O que será que essa nova dinâmica de equipe vai trazer? E que monstros eles ainda vão encontrar? Se você quer saber, já sabe o que fazer. Deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, senta o dedão like no hype para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.